Doutor Marcelo, um dos assuntos que tem preocupado muito aí a comunidade jurídica e também o mundo político é exatamente essa questão do 8 de janeiro, aqueles atos do 8 de janeiro em que mais de 1.000 pessoas estão sendo acusadas de serem golpistas, as que foram liberadas estão sendo obrigadas a utilizarem, inclusive, tornozeleira eletrônica. O senhor, como operador do direito, como é que vê essa situação? Erivan, até a configuração está equivocada tecnicamente, porque é interessante como os temas que nós temos abordado aqui, eles se interrelacionam. Nós falamos aqui recentemente sobre a importância do conhecimento da ciência jurídica por parte de todo e qualquer cidadão brasileiro, porque o conhecimento da ciência jurídica, ele nos previne em relação a essas coisas, a distorções da verdade, até supressão da verdade. E, por exemplo, a tentativa de configuração de se enquadrar aqueles atos como atos terroristas, isso contraria textualmente a própria descrição do que seria terrorismo. Por exemplo, terrorismo, crime de terrorismo, à luz do direito, o tipo penal terrorismo, não tem a ver com aquilo ali. Você pode falar em dano, você pode falar em qualquer outro tipo de tipo penal, como a gente chama tecnicamente, configuração da infração ou do crime. Mas terrorismo tem a ver com outras questões. A referência não é aquela. Sem querer entrar aqui em outros detalhes do fato em si. A motivação do crime de terrorismo pode ser de várias ordens, xenofobia, racismo, etc. Mas aquilo ali, de forma alguma, se enquadra tecnicamente na configuração de crime de terrorismo. A mídia, ela se arvora, né, de quarto poder e fica distorcendo a verdade. Ele vai, inclusive, como nós falamos no início, alterando a própria essência do direito, ou seja, estabelecendo conceitos paralelos, conceitos equivocados, antijurídicos. Criou-se esse estereótipo de quem ali estava, não importa qual a motivação ali, mas enfim, estaria praticando um ato de terrorismo. E não é ato de terrorismo aquilo ali. Então a gente vê com muita preocupação como a mídia, ela se arvora realmente de quarto poder, a grande mídia, né, a mídia oficial, e fica incutindo na cabeça das pessoas, do telespectador, conceitos equivocados. Como é que o senhor vê esse papel da imprensa que não mostra os vários lados envolvidos na questão como deveria ser? Nós temos, por exemplo, veículos de comunicação, como a TV Centro-Sul. A Revista Oeste é um periódico bastante idôneo, de um jornalismo lúcido, comprometido com a verdade. As pessoas podem, já que elas consideram assim, algo de complexo, estudar a ciência jurídica, às vezes até se esquivam, apesar de ser algo acessível, né? A ciência jurídica é uma ciência muito popular, muito acessível. Mas as pessoas podem, o cidadão, ele pode se servir dessas ferramentas, ele pode acessar esses canais de comunicação, filtrar, né? Mas, infelizmente, há por parte do brasileiro esse vício de, permita-me, assistir ao Jornal Nacional todas as noites, tendo ao seu dispor inúmeros outros veículos de comunicação muito mais confiáveis, mais idôneos, mais comprometidos com a verdade, mais lúcidos. É um vício do brasileiro, né? Essa coisa tornou-se até uma cultura, mas uma cultura negativa. Assistir ao Jornal Nacional, ser teleguiado pela TV Globo, pela Globo News, ou seja, mas, como eu sempre digo também em resposta às suas perguntas, parte de cada um de nós. E hoje, com alegria, nós vemos que há parlamentares, senadores, deputados federais articulados, né, como a gente estava até debatendo um dia desse, que estão indo à luta, né, que estão enfrentando esse tipo de situação, esclarecendo, indo à tribuna, movimentando o parlamento, inclusive, atualmente, para a implantação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E o que causa espanto a todos nós é que, por um lado, o governo federal fez todo aquele frisson, toda aquela movimentação, no sentido de reprimir aquele movimento, e a gente sabe, é muito claro, para o bom entendedor, minha palavra basta, para quem tem olhos de ver, também é muito claro. E agora, esse silêncio, esse suspense, inclusive o sigilo das imagens, uma das prerrogativas básicas do advogado e do cidadão é justamente conversar, né? Visitar seu cliente recolhido à prisão e, por sua vez, o cidadão que está recolhido à prisão, não importa a razão ou motivo, ter o direito de receber a visita do profissional que o assiste. E a gente vê isso até de maneira estupefata, como eu costumo dizer, porque os advogados que prestam assistência jurídica
aquelas pessoas que estão recolhidas, atreladas ao episódio do dia 8, não estão tendo o mínimo acesso. Já outros prisioneiros originários de outras situações têm livremente esse direito respeitado. Então, é contraditório isso, é muito preocupante, é digno realmente de indagação. O que está acontecendo? Cadê a Constituição Federal? Então, é um momento assim de reflexão e a gente precisa, cada um de nós, jurista ou não, participar desse momento, compor essa mesa de debate, porque realmente salta aos olhos, é algo assim que causa espécie. Bom, doutor Marcelo, inclusive os movimentos da extrema esquerda sempre foram bastante ágeis, né? E lá em 2017 teve também a invasão, como a gente já falou anteriormente. Eu acho que o senhor retocou nesse ponto aqui, atendendo uma pergunta nossa. Com a direita não tem sido um tratamento como aquele, porque lá em 2017 pessoas foram feridas, inclusive, muitas foram para hospitais, o que não aconteceu agora no 8 de janeiro. Essa diferença, o que ela passa para a sociedade, essa diferença no tratamento em relação aos que realmente vandalizaram esses espaços públicos? Eu creio que a grande maioria das pessoas que ali estavam para realizar uma manifestação pacífica, tanto é que passaram meses acampados, sem nenhum requinte de violência, de dano, qualquer intenção nesse sentido. De repente, num único dia, a gente vê aquilo. Eu particularmente creio que aquelas pessoas que causaram prejuízo ao patrimônio público não tinham nenhuma relação institucional, nenhuma relação ideológica com o movimento em si de reivindicação, que era para ser um movimento democrático. Pessoas mal intencionadas, infiltradas, talvez até intencionalmente, e a gente vê todo eu posso dizer assim, um circo, um cenário armado. E qual é a ideia que passa? E esse circo tem como personagens os próprios membros da gestão pública brasileira, especialmente na esfera federal, envolve pessoas do judiciário, do executivo. Qual é a ideia que passa para todos nós, para a população, para o cientista, jurídico, para o jornalista, para o profissional efetivamente comprometido com a verdade? Passa uma ideia de incoerência. Ô, doutor Marcelo, por que o governo, o senhor fez referência aí, especialmente o presidente da República, Luiz Inácio, os seus representantes no Congresso Nacional, agora recentemente o senador de Pernambuco, Humberto Costa, disse que o governo vai desenvolver todos os movimentos que puder desenvolver para impedir a instalação da CPMI. Por quê? Pois bem, é muito simples, né, Ivan? Basta raciocinar algo de estranho no ar, porque no primeiro instante houve todo aquele frisson, toda aquela divulgação do fato em si, dos danos ali causados ao patrimônio público, e eu volto a dizer, o crime mais patente ali foi o de dano. Terrorismo é outra coisa completamente diferente, e os que são da área jurídica estão nos assistindo sabem o que eu estou dizendo. Tentaram canalizar para prática de terrorismo e não foi nesse sentido. O fato em si, o caráter danoso, mas é necessário critério na hora de se configurar as coisas, né, de se enquadrar. A gente vê um clima de suspense, isso leva a crer que algo foi forjado mesmo, montado, um cenário que não corresponde à verdade, nesse segundo instante, esse clima de suspense, de sigilo. Então isso nos leva a crer que talvez até, eu acho que se a intenção era montar, forjar esse cenário, atribuir, atrelar o fato até a própria pessoa do ex-presidente Bolsonaro para incriminá-lo, eu acho que está dando efeito contrário. É uma total distorção dos princípios jurídicos, das diretrizes constitucionais. O devido processo legal não está sendo respeitado, as prerrogativas tanto dos profissionais que dão assistência a essas pessoas, como as prerrogativas, os direitos delas próprias, enquanto cidadãos, não estão sendo respeitados. A CPMI é uma dessas ferramentas, adequada, institucional, prevista constitucionalmente no regimento do próprio parlamento brasileiro, e eu creio que mais cedo ou mais tarde, Erivan, a verdade virá à tona. Então cabe ao brasileiro, ao cidadão, se cercar do devido cuidado, ter essa consciência, saber filtrar o que ele vê, o que ele ouve diariamente na grande mídia e, quando possível, diante da dúvida, recorrer a profissionais para traduzir, filtrar melhor essas informações.